Próxima sinopse se chama Fim da Humanidade, uma nova ameaça. Ele comenta já que é um one shot. Show. O fim da humanidade chegou em forma de um apocalipse zumbi, e após dois anos surge uma nova ameaça, novos zumbis mutantes. O grupo AAVD encontra uma nova horda desses zumbis próximo ao local de embarque, e para se protegerem eles se refugiam em uma casa e decidem derrotar os zumbis. Tem que fazer isso ou morrer na casa, né? Como serão esses novos zumbis? Eles conseguirão sair vivos dessa ou perderão com o tio para ser no futuro, senão fica, ou perderam outra viagem para a zona segura. Não faz sentido. Ou perderão outra viagem para... Tá. Faz sentido dos dois jeitos. Faz sentido dos dois jeitos aqui nesse caso dessa frase. Muitas pessoas têm essa dúvida sobre fazer um one shot, exatamente porque não consegue imaginar como que vai fazer uma história com começo, meio e fim num número limitado e geralmente curto de páginas. Então, eu gosto de quando a história é assim declaradamente um one shot, mostrar como que a gente poderia fazer essa divisão de páginas para encaixar numa história curta. Ok, aqui a gente tem um caso clássico. Apocalipse zumbi, um grupo que está refugiado, esse grupo precisa fugir para conseguir voltar para uma zona segura, voltar para uma base, etc. Ok, o que a gente precisa definir aqui? Contexto do mundo, né? Então, 2, 3 páginas você consegue, através de narração ali, explicar que teve um apocalipse zumbi, a sociedade acabou e agora tem novos zumbis mutantes e tal, e beleza, talvez esse grupo foi mandado, né, exatamente para entender um pouco mais sobre esses novos zumbis mutantes que começaram a ser avistados, etc. Fala, beleza, vocês são um grupo de choque, vão lá, vão descobrir um pouco mais sobre isso, mas tomem cuidado. E aí alguma coisa acaba dando errado, aí a gente começa a história já nessa coisa que está dando errado. Eles saindo ali na viagem, né? Já com esse objetivo, se o objetivo da história for apresentar, né, os novos zumbis mutantes, tanto que está, né, fim da humanidade, uma nova ameaça são os zumbis mutantes, então a gente pode fazer a própria trama girar em torno disso, ou seja, os próprios personagens eles estão ali para buscar informações sobre esses novos zumbis mutantes para poder defender melhor a zona segura, a cidade, etc, poder fazer esse tipo de coisa. E aí alguma coisa dá errado e eles ficam presos nessa casa. E aí a gente começa a desenvolver, a partir daí, essa questão de eles tendo que desafiar os zumbis ali, essa horda de zumbis que estão ao redor da casa, tentando invadir, tentando entrar, e de modo que eles também não possam, sei lá, perder um prazo, determinado prazo ali, que é para eles poderem voltar para casa, etc, ou algo assim. Sei lá, vamos imaginar que existe um barco que vem ali de tanto em tanto tempo, né? Então, tipo, a missão é o seguinte, a gente vai deixar vocês de barco aqui, vai sair com o barco, porque a gente não pode arriscar que os zumbis invadam o barco, né? E aí depois de X tempo a gente volta com o barco, fica um tempo aqui, e se vocês não aparecerem em X tempo, a gente vai entender que vocês morreram, a gente volta com o barco e vai embora, e acabou. Então eles teriam esse prazo de precisamos resolver isso aqui e voltar, só que agora a gente está preso, a gente tem essa questão desse tempo. E aí a gente cria um fator de risco ali interessante para a história. Aí beleza, o que é que a gente faz? Coloca logo já ali em, sei lá, 8 páginas, já mostrar tudo isso. Em 2 páginas mostrar o contexto histórico, nas próximas 3 páginas a gente já mostra eles, já define o objetivo deles, o objetivo da missão, eles indo em missão. E aí no final dessa 3ª para 4ª, 5ª página, a gente já faz aquela missão dando errado por algum motivo, para que em 8 páginas, nas 8 primeiras páginas ali, a gente já tenha todo o setup estruturado. A gente já sabe o que é o mundo, a gente já sabe o objetivo dos personagens, o objetivo da missão dos personagens ao menos ali, a gente já sabe a regra de que eles tinham que voltar ali para o barco e tal em tanto tempo, então a gente já tem essa escala, a gente já sabe que deu errado e a gente já tem os personagens ali dentro de uma casa precisando sobreviver e precisando fugir dali a tempo. A partir daí a gente começa a trabalhar o quê? Numa construção de planejamento dos personagens em relação ao ao objetivo deles agora, que é conseguir a informação, completar a missão, sobreviver e fugir. Então, a gente pode ou escolher que eles vão decidir abortar a missão e só tentar fugir e sobreviver. Algum desses personagens pode ser mais fiel à missão e isso gerar alguns certos conflitos entre eles. Aí começa a ter a parte de desenvolvimento de personagens, né? Então, ok, se a gente tem 3 objetivos aqui, sobreviver, voltar para o barco e completar a missão, a gente pode colocar personagens que contraponham esses objetivos, né? Então, um personagem que quer porque quer completar a missão. Eles saíram ali pela missão, a gente só volta se a gente completar a missão. Isso já gera algum conflito com outros personagens.
principalmente personagens que estejam mais com medo, ou sei lá, um personagem que tem uma esposa lá, ou que tem um marido lá, ou que tem um filho, uma filha, etc. Ou um pai, uma mãe, que tem alguém esperando por ele lá e fala, não posso morrer aqui. O nosso foco tem que ser voltar, depois a gente vem e faz a missão com mais segurança, com mais equipamento, mas não assim do jeito que a gente está, senão a gente vai só morrer, a gente vai sacrificar nossas vidas em vão. Se a gente voltar, a gente tem chance de voltar aqui depois e pesquisar sobre os mutantes, mas se a gente tentar fazer isso agora, a gente vai morrer. Já criamos um conflito entre alguns personagens. Outro personagem, sei lá, ele pode só pensar que, já que a gente está aqui, o que a gente pode fazer é tentar matar o máximo desses zumbis aqui e sacrificar a nossa vida. Ele quer sacrificar a vida dele porque ele tem esse ideal de matar o máximo de zumbis, etc, coisa do tipo. De repente teve algum herói histórico nesse mundo que matou vários zumbis e ele quer replicar, e aí já gera conflito com outros personagens, tipo, cara, você quer matar todos nós e tal, a gente tem que fazer a missão, a gente tem que voltar e tal, matar, não importa que a gente vai matar aqui uma dúzia, 2 dúzias de zumbis mutantes, isso não vai resolver o problema da humanidade, a gente só vai morrer aqui e acabar com o tanto deles. A gente precisa levar essa amostra que a gente pegou para poder desenvolver lá uma tecnologia para impedir que esses zumbis invadam e tal, enfim. Aí você começa a criar toda uma discussão entre os personagens que vai desenvolvendo eles e aprofundando para o leitor também conhecer quem são eles e talvez se importar com uns, não gostar de outros, ter dúvidas sobre um, e aí você cria uma questão ali dentro da história. Então beleza, tem algumas páginas ali de planejamento, de discussão, de desenvolvimento desses personagens, talvez mais umas 8 páginas, 6, 8 páginas só disso, só de diálogo basicamente, contextualização, história dos personagens, etc. E aí, beleza, nessas 8 páginas você pode quebrar elas com algum acontecimento que obrigue eles a agirem, né? Então, é exatamente o momento. Se a gente está tendo ali várias páginas onde eles estão planejando, ou você já sai dessas páginas de planejamento com o plano já sendo executado, já que é um one shot, ou você quebra aquele planejamento deles, todo aquele diálogo, quebra a monotonia da cena que estava se criando ali, já que era só diálogo, por mais que tenha desenvolvimento, que tenha várias coisas acontecendo, mas não tem ação propriamente dita acontecendo, você quebra com, sei lá, um zumbi consegue invadir a casa, e aí eles têm que fazer todo um rolo lá pra derrotar o zumbi, blá blá blá, um monte de coisa assim. Isso faz com que coloque o plano deles em ação, e aí vai do autor decidir qual que vai ser o foco. O personagem que queria sacrificar vai conseguir sacrificar, eles vão chegar a uma conclusão de que é realmente completar a missão e voltar, eles vão só voltar, eles vão tentar voltar, mas no meio do caminho eles vão achar uma oportunidade de completar a missão e tentar completar a missão antes. Vai ser um final triste, vai ser um final feliz, enfim, aí varia completamente do gosto do autor, do que ele está querendo contar ali ao longo da história. Mas então, a gente teria essas páginas, né, aí daria já umas 20 páginas mais ou menos, até ter uma quebra da tensão, e aí ser ação até o final. A gente pode colocar mais umas 10, 12 páginas só de ação desenfreada, que é eles lutando com zumbis, tentando completar a missão, tentando fugir, tentando chegar no barco, a questão da contagem regressiva ali do barco e tal, do mais até eles chegarem no barco e talvez finalizar a história ali com 2 páginas, que é eles chegando no barco e o barco indo embora e eles estão em segurança, por exemplo. Ou com eles tentando chegar no barco, o barco indo embora e eles morrendo para os zumbis e sendo tudo em vão também, enfim, 1, 2 páginas ali para completar a história. E aí a gente conseguiu concluir aqui uma história de mais ou menos, sei lá, 28, 30 páginas por aí, contando toda essa história aqui, com o desenvolvimento de personagem, com a apresentação de universo, enfim, com o objetivo, com a ação, com o diálogo, com tudo que uma boa história tem direito.